Muito obrigado, muito obrigado. E desde já vamos continuar com este webinar e passo para a Regi. Penso que o professor Paulo Loução já está aqui também a entrar. Muito boa tarde. O meu nome é Francisco Monteiro, muito prazer em vê-lo aqui, vamos ouvi-lo. Cumpre-me, digamos que fazer uma apresentação do professor Paulo Loução e digamos que seria um bocado estranho eu fazer essa apresentação, uma vez que é uma das personalidades mais conhecidas em Portugal, e falar nos Templários, fazer um webinar sem os Templários seria de alguma maneira impossível em Portugal sem o professor Paulo Loução. O professor Paulo Loução é investigador do Instituto Internacional Hermes, dirigido por Fernand Schwartz. É autor de mais de uma dezena de obras publicadas, entre as quais, claro, destacam-se Os Templários na Formação de Portugal, Portugal, Terra de Mistérios, aliás, eu li estes dois, ambas publicadas pela Ésquilo e pelo Círculo de Leitores. Também publicou um estudo sobre a descoberta do Brasil. Participou em vários documentários realizados pelo canal História, nomeadamente sobre Templários. Como filósofo, tem-se interessado pela área do estudo da consciência e assim foi o autor do projeto e coautor do livro Experiências de Quase Morte, Relatos Verídicos. Na área do turismo cultural foi publicada a sua obra Lugares Inesquecíveis de Portugal, com a chancela da editora Eranos. Na área do trabalho de campo em antropologia, realizou o estudo identitário das aldeias da Montanha de Serra da Estrela, que deu origem a um livro, A Magia das Aldeias da Montanha, a convite da Câmara Municipal de Ceia, e neste momento está a realizar um estudo sobre a cultura da Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, em África. Coordena um projeto 6 séculos de aventura e inovação no âmbito das comemorações prospectivas do início da globalização iniciadas por portugueses no século XV. Escreveu-se o primeiro romance, A Profecia de João 23, propondo um novo olhar sobre as necessidades de se investigar as origens da civilização e proscrutarmos as nossas raízes. E foi curador da grande exposição de 2019, dedicada ao pintor Lima de Freitas. Uma fantástica exposição na Galeria Verney, em Oeiras, que eu tive imenso prazer em visitar. Lima de Freitas foi um dos expoentes da cultura portuguesa do século XX, condecorado pelo governo francês e pelo seu trabalho desenvolvido na arte e no estudo de antropologia do imaginário, com Gilbert Durand, que aliás ambos estiveram aqui há bastantes anos numa conferência, ainda na antiga Casa de Serralves. Paulo Loução é atualmente diretor de conteúdos do projeto internacional Ulisses, que promove expedições aos mais importantes lugares mágicos do planeta, tais como Angkor Wat, no Camboja, Persépolis, no Irão, Karnak, no Egito, Chavin de Huántar, no Peru, Teotihuacán, no México, Delfos e Olesios, na Grécia, Tomar, aqui em Portugal, terra de Templários, Göbekli Tepe e Hattusa, na Turquia, entre muitos outros. Este projeto Ulisses promove o encontro de culturas e a procura das essências da simbologia das antigas civilizações. Os Templários são, me parece, da maior importância para o conhecimento e para a compreensão da história de Portugal. Não é por acaso que temos aqui na organização deste triângulo, que é a Escola Superior de Educação, a Traços Inquietos, temos a parte do triângulo, que é a Associação
fonte de solidariedade num sítio que é Fonte Arcada, onde possivelmente é o primeiro sítio onde houve templários em Portugal. Mas quem eram esses templários? Eu tenho aqui um livro que eu acho muito interessante, aliás, sobre os templários e o caminho de Santiago, e em que é parafraseado Rafael Alarcón, num seu livro A Sombra dos Templários. E diz que os templários pagavam resgates de princesas e reis, financiavam a construção de grandes edifícios góticos, colaboravam na fusão de culturas cristãs e árabes, com a consequente transmissão de conhecimentos de parte a parte, fundamental para a filosofia e para o que hoje consideramos a Europa. Conseguiram promover nos territórios que regiam o sincretismo e a intolerância e a tolerância entre cristianismo, islamismo e judaísmo. Ressuscitavam as tradições esotéricas milenárias, fomentavam os contactos entre filósofos e intelectuais das três religiões, fomentavam polémicas construtivas, fundavam universidades e centros de cultura. A Escola de Tradutores de Toledo, aqui mesmo ao lado, em Espanha, a Escola Náutica de Sagres, o Instituto Luliano de Maiorca, as universidades de Palência e de Coimbra. Atuavam com admirável eficácia no domínio político, na independência de Portugal, nas Cortes Leonesas de 1188, na concórdia de Sotofermoso entre Afonso IX de Leão e Afonso VIII de Castela, e na educação de futuros monarcas como Jaime I de Aragão ou Frederico II da Alemanha. Queria dar a palavra ao professor Paulo Loução, depois desta tosca introdução, porque, na verdade, devemos dar a palavra a quem pode fazer dela fonte de conhecimento. Professor. Ok. Tá. Muito obrigado, boa tarde, espero que me estejam a escutar bem. Ótimo. O tema dos Templários é um tema obviamente muitíssimo interessante. Se quisermos compreender a Baixa Idade Média, ou seja, todo aquele prodigioso século XII, teremos que estudar os Templários, não só, temos também a emergência das catedrais, temos também a Ordem de Cister, e temos nesse século XII uma figura incontornável, que é Bernard de Fontaine. Esse Bernard de Fontaine, ali da região da Borgonha, que muito cedo começa a criar um círculo um pouco secreto, porque reunia à porta fechada, com amigos e com familiares, e depois esse grupo decide entrar naquela que hoje chamamos a Ordem de Cister, portanto, que já foi fundada por Roberto Moslem, que saiu da Ordem de Cluny. E este Bernard de Fontaine entra com uns 20 ou 30 dos seus familiares e amigos e torna-se, em poucos anos, o líder natural do que hoje chamamos a Ordem de Cister. Ele depois é-lhe dado um terreno no chamado Val do Absinto, e que ele muda o nome para Val Claro, Val da Luz, ou seja, Clairvaux. E foi a partir daquele que hoje o conhecemos como Bernardo de Claraval. Portanto, se temos logo a seguir à grande regressão cultural posterior à queda do Império Romano, temos como Bento de Núrcia, ainda hoje creio que o patrão da Europa, um homem que faz um trabalho absolutamente excepcional de recolha cultural, quer dizer, e que a Ordem de São Bento foi realmente um foco importantíssimo, digamos, da passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Então temos como, talvez, segunda no tempo, mas talvez primeira na Europa, este Bernardo de Claraval, que está numa região da Borgonha, Champagne, que vai ser uma região de onde emergem
uma série de eventos históricos de grande importância e que, no caso de Portugal e no caso de tudo o que surgiu durante e depois, após a Primeira Cruzada, a Segunda Cruzada, vai surgir, e é desse centro aí da Borgonha, Champagne, que vai, digamos, emergir, que vai emergir o próprio Hugo de Pin, o fundador, o mestre fundador dos Templários, e também os cavaleiros borgonheses que vêm para a Península Ibérica e que vêm fazer, digamos, a sua cruzada para a reconquista cristã. E um desses cavaleiros borgonheses, como sabemos, vai ser o próprio pai de Dom Afonso Henriques, Henrique da Borgonha, e esse Henrique da Borgonha, que depois, com os anos, se tornará o Conde Dom Henrique, e que, digamos, que através do seu filho vai dar origem à nossa primeira dinastia, chamada precisamente Dinastia de Borgonha, e o Dom Afonso Henriques, já a sua mãe, após a morte do Henrique da Borgonha, já a sua mãe é a sua mãe que recebe de modo muito positivo os Templários, e Dom Afonso Henriques mantém essa ligação com Borgonha, mantém correspondência com Bernardo de Claraval e, digamos, o seu projeto político é bastante, digamos, solidificado nos eixos, por um lado, dos Templários, que já iremos falar, e por outro lado, da Ordem de Cister. Ora bem, portanto, temos assim, a célebre, primeiro os Templários em Portugal deverão ter estado em Braga, muito antes do concílio que os oficializou em janeiro de 1129. Depois, então, há o registro, não é? Que terão tido uma primeira seta em Fonte Arcada, e o seu primeiro castelo foi o Castelo de Sor, doado pela mãe de Dom Afonso Henriques, uns meses antes da célebre Batalha de São Mamedo, em 24 de junho. Olha, faz hoje precisamente anos. Olha que interessante, é dia de São João, portanto, dia de São João Batista. João Batista, um dos padroeiros, um dos inspiradores dos Templários, e essa célebre Batalha de São Mamedo, 24 de junho de 1128, chamada a Primeira Tarde Portuguesa, e é aí que, digamos, em conjunto com as grandes famílias da região, o infante Afonso Henriques vence o partido galego, a que estava ligado à sua mãe, e o contrava, e a partir daí começa toda uma aventura, e meses depois, se não me falha a memória, em março de 1129, apenas 2 meses, portanto, a doação do Castelo de Sor é realizada, isto com base na documentação que temos da época, a doação do Castelo de Sor é realizada antes da oficialização da Ordem do Templo pelo Concílio de Troyes, e por ser poucos, 2 meses depois de redigida a regra, Dom Afonso Henriques reitera essa doação do Castelo de Sor, dizendo, escrevendo, ou pedindo ao escrever, não é? Escrever que é irmão, é fráter dos Templários e é amigo, irmão em todas as suas obras. Portanto, ele não seria naturalmente um cavaleiro professo, não é? Professo, que os Templários tinham castidade, pobreza e obediência, era um candidato a rei ainda, mas, digamos, isso mostra um vínculo muito direto. Então, esse documento, em que ele se diz irmão templário, de 1129, portanto, 10 anos antes da célebre Batalha ao Fossado de Ourique, é um dos documentos que eu considero mais importantes logo desses tempos de fundação. O outro facto, a seguir, também muitíssimo importante, é, como a grande estratégia, é a mudança da capital, ou se quisermos quase que a primeira capital, é Coimbra.
ou seja, quando Dom Afonso Henriques desce para Coimbra e aí monta, digamos, o seu quartel-general e político, digamos, de algum modo, recebendo todo o legado e o trabalho que antes tinha feito o Dom Segismundo. Ora bem, então, este primeiro pormenor marca a tal sincronicidade impressionante que acontece entre a emergência do futuro reino de Portugal e a emergência dos Templários. E, portanto, os Templários rapidamente, então, começam a ter casas em França, mas castelos em Portugal e Aragão. E Soure, dentro da documentação que temos atual em 1129, é o primeiro castelo templário. Porque em França, no geral, faziam comendas, porque os templários, a sua missão, ou pelo menos uma das suas missões, mas talvez uma das mais importantes, era defender a cristandade ocidental, a civilização ocidental, que tinham contactos com as outras culturas, mas, digamos, como militares, a defesa da civilização ocidental era algo absolutamente essencial e algo pelo qual deram muitíssimos deles a sua vida. Ora bem, então o que é que se passa relativamente... Portanto, temos aqui dois movimentos. Um movimento de Borgonha para Portugal, e também podemos dizer, e também para Aragão. Aragão, a região de Aragão, não é? Que ia de Saragossa a Barcelona, às próprias Baleares, foi sempre uma região de grande influência templária, e, portanto, os templários, quando e depois, desde aquele ato de 1310 a 1320, não é? Há a supressão da Ordem dos Templários e continua em Portugal sob a forma da Ordem de Cristo, também continua sob a forma da Ordem de Montesa em Aragão. A diferença nesse tempo é que, enquanto a Ordem de Cristo em Portugal, um século depois, vai ter uma missão histórica impressionante, que são os descobrimentos portugueses, portanto, pelo menos o primeiro ciclo dos descobrimentos portugueses é, digamos, impulsionado pela Ordem de Cristo, e a Ordem de Montesa, e depois, com o tempo, ao fim de um século, evapora-se, não tem a mesma, digamos, o mesmo protagonismo histórico que tem a Ordem de Cristo. Mas creio que é importante, dentro do estudo e do contexto de Portugal na Península Ibérica, termos esta ideia que também todo o reino de Aragão, que era um reino muito vasto, teve também uma forte influência templária. O reino de Leão e Castela já muito menor, e os templários só começaram realmente a emergir mais ou menos uns 30 anos depois. Ora bem, então, hoje pensa-se que terá sido talvez 1120, não? Digamos, há diferentes pontos de vista, depois da análise dos documentos, de quando realmente começou a Ordem dos Templários, mas poderemos sempre dizer, foi no seguimento da Primeira Cruzada, que teve esse papel importante de criar uma ponte entre a Europa Ocidental, que começava a ganhar vida depois da Alta Idade Média, e o Mediterrâneo Oriental, onde na altura ainda existia o Império Romano do Oriente, existia os Fatimidas, que embora fossem, portanto, o Califato Fatimida, embora fosse, em termos de guerra, em termos político-militares, um adversário, o Cairo, não é? Tinha realmente uma universidade que, digamos, tinha um nível cultural, na época, muito superior ao da Europa Ocidental. E tanto é assim que o próprio Ramon Lull, que há pouco foi falado, aprendeu árabe, e muitos aprenderam árabe porque foi através, muitas vezes, de traduções para o árabe que algumas obras dos clássicos chegaram até nós. Portanto, os templários, com a Primeira Cruzada, os cristãos foram encontrar o Império Romano do Oriente, as civilizações da Ásia Menor e o Império Fatimida,
daquela região do Egito, e porque o Califato Fatimida é um império muito sui generis, interessante de estudar, porque foi antes de 1500 o grande como é que é, projeto político dos xiitas. E evidente que nos faltam elementos, mas se queremos encontrar um paralelo semelhante no Islão aos templários, mais facilmente encontramos no mundo dos xiitas. Ora, e agora, digamos, ficamos já com esse tema dos xiitas, já voltaremos a ele, e voltaremos à inovação que foi quando entre 1118 e 1120, segundo as crónicas, os tais 9 cavaleiros, se apresentam tanto ao rei Balduíno II como à patriarca de Jerusalém, apresentam o tal projeto de organizar uma nova religião, na altura é como se chama, uma nova confraria, uma nova ordem religiosa, mas não estou a dizer, uma nova religião, de monges que não fossem apenas monges, mas cavaleiros, ou de cavaleiros, que realmente eles eram cavaleiros, mas que tivessem também uma mística associada. E, portanto, uma ordem de monges guerreiros, ou de monges cavaleiros. E, portanto, a partir daí, começou, digamos, uma nova etapa, se quisermos, do cristianismo. Porque não se aceitava que, quer dizer, a santidade, não se aceitava que aquele que derrama sangue pudesse ter acesso à santidade. E esse foi um tema teológico que percorreu todo o século XII. Inclusivamente esgrimindo a dialética e uma série de argumentos, muitos monges de Cister, tendo sido, curiosamente, o grande líder da ordem de Cister, Bernardo de Claraval, que apadrinhou os templários e que lhe deu, digamos, o suporte político para que eles pudessem serem legalizados pela Igreja Católica por Roma, e não só legalizados, como fortemente apoiados, mas não deixou, mesmo assim, de haver um grande debate teológico sobre a questão desses cavaleiros, se esses monges cavaleiros, agora já no caso, se podiam colocar ao mesmo nível face no âmbito do progresso espiritual que os monges que tinham vida monástica, que os monges professos. E essa questão é muito interessante até para estudarmos como as épocas mudam muitíssimo. Ou seja, que na altura, na época, o que eu quero dizer é que, enquanto hoje pode ser muito prestigiante ser um CEO de qualquer multinacional, na época era muitíssimo prestigiante ser monge de Cister. E isso é uma coisa maravilhosa verificarmos como é que o prestígio, os incentivos de cada época se modificam. E um dos documentos que eu considero mais importantes para entender o início da Ordem do Templo, que é a chamada Carta Duc Peccator, Peccator, pensa-se que deve ser mesmo o de Pan, mas o que é certo é que é uma carta de grande profundidade filosófica ou espiritual, escrita para os cavaleiros do templo, provavelmente enquanto o de Pan veio à Europa na sua tentativa de legalizar a ordem, a nova ordem dos templários. E havia uma carta precisamente a dizer que, precisamente com uma série de argumentos, a dizer que eles estão no bom caminho e que não se dispersem. Quer dizer que não é importante que estejam no lugar que Deus assim quer, Deus vulte, se quisermos, e não se dispersem com, digamos, de algum modo, com essa moda de ser monge de Cister. Evidentemente que os monges de Cister tiveram um papel importantíssimo na Europa. Foi uma ordem que teve um crescimento durante o século XII impressionante. Ou seja, quando Bernardo Claraval lá entrou
haveriam, digamos, 2 ou 3 abadias, depois com a dele. Quando ele morre, já haviam 300, e no final do século XII, 700. É algo absolutamente impressionante, a vitalidade que teve a Ordem de Císter, e que exercia um trabalho de civilização impressionante. E aqui o Couto de Alcobaça, digamos, teve um trabalho, digamos, de civilização, de expansão da agricultura, de trazer novas técnicas. Quer dizer, o abate de Alcobaça, de algum modo, tornou-se no reino português, pelo menos até Dom João I, que é dado, digamos, no ministro da Agricultura que estava, ou no consultor da Agricultura que estava junto do rei. Mas, ao mesmo tempo, havia este debate e, portanto, este é muito marcante na Idade Média, nesta nova civilização cristã que emergia no século XII, esta confraria, este novo arquétipo, se quisermos, do monge, que não é só monge, mas é guerreiro, e do guerreiro, que não é só guerreiro, mas é também um místico. E aí temos essa ideia do interior para o exterior, do exterior para o interior. Quer dizer, o interior, aquele que tem vida interior, é o místico, é o monge, e aquele que pratica os seus valores, que os aplica no exterior, não só como guerreiro, na Terra Santa, no ultramar, como eles diziam, ou Outremer, realmente a guerra era muito importante, mas na Europa o seu trabalho era de gestão das comendas, que tinham um trabalho também, tiveram um trabalho de civilização muitíssimo importante. É certo que na Península Ibérica também o aspecto militar foi importante, mas em França era digamos, uma rede de comendas. Portanto, os templários no exterior tiveram um papel de ponte entre o Oriente e o Ocidente muito importante, e inclusivamente criar uma frota no Mediterrâneo, que é um dado a ter em conta quando e depois se estuda a passagem da Ordem do Templo à Ordem de Cristo em Portugal. Então, entre 1118 e 1120, a Ordem é fundada em Jerusalém, com o fito nominal, então, de fazer a guarda dos caminhos que chegavam a Jerusalém, como guardiães desses caminhos, guardiães dos peregrinos. Essa função também tiveram, e quando os templários vão criar uma banca, digamos, internacional, não é? Em que a pessoa podia fazer o depósito em Portugal e ia recebendo o que depositava ao longo das comendas, ao longo do percurso das comendas templárias, também era uma forma de proteção dos peregrinos. Portanto, essa menção tiveram, mas houve algo mais. Esse algo mais que os templários terão descoberto no Oriente, esse algo mais que depois dá origem a uma série de enigmas, eu falo de enigmas que nos aparecem com documentação da época, porque digamos que sobre os templários a partir do século XVIII, mas obviamente com ainda uma explosão já na segunda metade do século XX, têm-se feitas mais diferentes teorias, e então o que eu proponho aos meus alunos é, pelo menos como uma base muito importante, estudar os documentos do século XII e do século XIII. Portanto, quer dizer, enquanto os templários, eu estou a falar, os templários históricos existiram. E, nesse aspecto, há muito para estudar, as suas comendas, os seus documentos, digamos, estou a falar até da parte externa, a sua, digamos, a sua forma de entrar em guerra, daí que, digamos, muito interessante, que amanhã o professor Sérgio Veluto possa falar dos templários em guerra. Eles deixaram, até nos retreios, não é? Eles deixaram uma série de documentos que nos podem ajudar. Portanto, essa é uma parte. Mas e depois temos a parte interna. Essa parte interna que teria a ver com a pergunta que é: qual é que seria a sua ideologia? O que é que eles realmente, qual é que seria a sua mística? E essa pergunta, se queremos ser honestos, ainda não temos uma resposta que possamos afirmar a 100%.
E então, o que eu proponho é conhecer a sua regra, obviamente, essa regra que depois vai ser aprovada em janeiro de 1129 em Terroir. Sempre se pensava que era janeiro de 1128, mas realmente agora estudou-se melhor. E como o ano começava em março, ali naquela região de França, quando se fala de janeiro, é o janeiro já para nós de 1129. Isso tem interesse porque significa que a redação da regra e sua aprovação foi quase um ano depois de Dona Teresa ter doado aos Templários o Castelo de Sor. E, portanto, e antes já teria havido a tal primeira sede de Fonte Arcada. Portanto, em 1129, então, escreve-se essa regra, lá estava, portanto, em Champagne, em Terroir. Ora, Terroir, ali da zona de Champagne, próximo da Borgonha, e Terroir também, do célebre Chrétien de Troyes. Esse aspecto também não deve, a meu ver, ser esquecido. Chrétien de Troyes é o homem que escreve o Conto Graal, que já falaremos dele, porque o Chrétien de Troyes conviveu, e de forma muito próxima, com Teresa Matilde de Portugal, que era filha de Dom Afonso Henriques. E então, essa regra é muito importante para conhecer, comiam carne 3 vezes por semana. A forma como viviam, não é? É muitíssimo importante. Depois, depois de 1129, o Godepin, mais talvez uns 4 templários, tentavam conseguir ingressos para esta nova ordem monástica militar. Não lhes era fácil. E a partir desse momento, a pedido do Godepin, várias vezes, é que então Bernardo Claraval escreve o célebre texto em louvor da nova milícia. E esse texto é absolutamente essencial, porque esse texto, para além de significar que talvez o homem mais poderoso da Europa da época avaliza os templários, faz um texto, até que podemos dizer, de propaganda dos templários, e faz 2 coisas muito importantes. Primeiro, digamos, dá o argumento teológico para que estes cavaleiros possam ser santos. E, por outro lado, digamos, reintegra uma ordem monástica-militar cristã num sentido muito antigo da cavalaria espiritual. Ou seja, e o que é que ele diz em louvor da nova milícia? Que estes cavaleiros não combatem só com os inimigos visíveis, mas combatem com os inimigos interiores. Combatem com os espíritos invisíveis, combatem contra si próprios. Portanto, há esse duplo combate. Esta é uma expressão do próprio Bernardo Claraval. Travam um duplo combate. Ora bem, esse combate exterior e esse combate, ao mesmo tempo que há também um combate interior, é uma ideia que tem milénios, muito antiga, e que vai ser, a meu ver, absolutamente essencial para, digamos, a preservação da cultura ocidental e realmente a criação de um novo tipo de ordem religiosa, que depois outras ordens, portanto, os hospitalários já existiam, mas não neste caráter monástico-militar. Depois, então, veio a Ordem de Santiago, vieram todas as outras ordens monásticas-militares. Como curiosidade, já tinha havido antes uma ordem de Belchite, em Espanha, mas que durou pouco, mas essa curiosidade leva-nos a crer que realmente aquele ponto histórico pode ter sido de inspiração para a criação desta ordem monástica-militar é as ordens monásticas-militares que já existiam no Islão. Digo isto como, digamos, se quisermos, ponto possível de estudo, mas o que é certo é que, em termos, digamos, concretos, a chamada Ordem dos Achachine
de Alamut já existia há um século, portanto, com quem os templários tiveram relação. E depois Dom Afonso Henriques também vai conhecer aqui em Portugal o célebre Ibn Cassi, que era também um cavaleiro místico, um cavaleiro sufio, que tinha o seu, digamos, o seu ribate. Ribate é uma fortaleza de místicos, não é? O seu ribate é ali na zona de Algesur, ponta da Atalaia, da Rifana, com quem Dom Afonso Henriques terá estabelecido um pacto, segundo as fontes muçulmanas da época, as crónicas muçulmanas, e, portanto, esse é um dado que me parece muito, muito interessante. Portanto, há esta pista em que estas ordens monásticos-militares do Islã podem ter servido de ideia para a estratégia, que eu quase que chamava a estratégia de Borgonha. De qualquer forma, a ideia da cavalaria espiritual é uma ideia que já vem da Índia, já vem do Ramayana, já vem do Bhagavad Gita, portanto, já quer dizer, do cavaleiro, que não é só um cavaleiro para a guerra física, mas também do cavaleiro que vence os monstros interiores, um pouco como Teseu na Grécia Antiga. Portanto, a vitória sobre si própria. Olha, recordo agora aquela frase de Siddhartha Gautama, em que diz que aquele que se vence a si próprio é maior do que vence 1000 homens em combate. Portanto, é essa ideia. Quer dizer, há a cavalaria externa e há a cavalaria que é interna e externa ao mesmo tempo. Essa cavalaria poderemos chamar a cavalaria espiritual. Ora, então, no Oriente, e depois, digamos, o chefe, o líder dos templários é o mestre de Jerusalém. O primeiro foi o Ptepin, o último Jacques Molay, e há uma hierarquia muito bem organizada, não é? Do mestre de Jerusalém, do Senescal, uma série, e depois os comandantes de regiões, quer dizer, tudo muitíssimo bem estruturado, os cavaleiros, depois os escudeiros, o sargento, e depois, inclusive, digamos que quando tinham grandes regiões, os artesãos, etc. Portanto, um dos aspectos afocados dos templários é que eles tinham uma estruturação, digamos, muito bem feita e tinham que ter também uma educação muito bem feita, porque não há muitos casos de templários que tenham sido expulsos, de templários que tenham saído, etc. Portanto, foi uma ordem realmente que teve uma história muito especial. Obviamente, há sempre casos excepcionais, mas foi uma ordem muito especial. Isso vê-se quando se estuda o seu papel financeiro, em que, por grandes temporadas em Inglaterra e em França, eles guardavam o próprio tesouro do rei francês, eles coletavam impostos, etc., e conhecem-se em 2 séculos 1 ou 2 casos de corrupção. Quer dizer, a confiança nos templários era muitíssima e, portanto, isso significa que eles tinham que ter uma educação e uma ética muito forte em tempos medievais, digamos assim. Ora bem, o que me levou a dar o título para esta questão do interior ao exterior e do exterior ao interior é a tal carta do Peccator, que eu, a quem gosto da Ordem do Templo, aconselho vivamente. Portanto, eu considero que há 4 documentos fundamentais para se começar a estudar os templários, que são, o primeiro, naturalmente, a regra, redigida em janeiro de 1129, em Troyes. Depois, o seguimento da regra, os chamados retraios, os estatutos, que em França se foram coligindo. Isso que é muito interessante. E vê-se todo o seu processo jurídico, toda a sua forma de estar. Dos textos mais interessantes destes retraios era o facto de quando se tinha que substituir o mestre de Jerusalém, as indicações que estavam nos retraios é que se elegesse um mestre que tivesse o maior sentido de concórdia possível. Quer dizer, que fosse um mestre, que tivesse a capacidade de unir toda, digamos, as 9 províncias, toda esta multinacional do espírito da época. Naturalmente, o texto que eu já citei
em louvor da nova milícia. E, por último, ou em primeiro, eu considero que esta carta de Hugo Peccator é muito interessante. E eu posso ler aqui, digamos, algumas partes, mas que diz assim: se, portanto, o progresso vos encanta e desejais ascender no melhor, não queirais voltar os olhos para o que é externo. Voltai os olhos para o interior, onde Deus vê. Assim, a exceção é boa onde está a verdadeira virtude. Portanto, começar pelo interno e valorizar o que é verdadeiramente interno, onde o que é a virtude, um pouco à maneira greco-romana, e que Deus está no coração. Que é exatamente o que diz, e depois o Aschenbach no Parsifal. No Parsifal, os guardiões do Graal são os templários, e portanto é uma obra também muito importante, e da época, do século XII, final do século XII, início, talvez início do século XIII, mas uma obra absolutamente essencial para aprofundar o que é que seriam estes guardiões do Graal. E depois diz o seguinte, que é muito do espírito, da cavalaria espiritual, que é: a virtude dos homens não é fugir da inquietação, mas do crime. Não do exercício do corpo, mas da perturbação da mente. Ou seja, isto aqui estamos em pleno território do sentido heróico, quer dizer, no fundo, isto significava que não era só o santo, quer dizer, o santo não era só o místico, mas também podia ser o herói. E o que é? E o herói com virtude. Portanto, portanto, havia que praticar a virtude para não ter a mente perturbada, e que se aquilo que se tinha que fazer era difícil, fazia-se. Se era fácil, também se fazia. E o que interessava era fazer, se quisermos, Deus volte, o que os desígnios divinos, ou aquilo que era a missão dos templários, e não fugir se era difícil. E depois, ele diz também, que a princípio será o de Pan aos seus cavaleiros, que diz assim: verdadeiramente estimo que ninguém seja sábio entre vós ignore que toda a virtude é mais segura quanto é mais oculta. Ou seja, a discrição, o silêncio, o sigilo. Quer dizer, não, porque de algum modo, nesta guerra teológica, o que ele está a dizer é: os outros podem dizer que são mais santos, mas Deus vê os corações. E se Deus vê os corações, vocês têm que ser virtuosos. Não têm que ser virtuosos e dizer. É só ser virtuosos. E por isso disse: se pensam desta maneira, caríssimos irmãos, caríssimos frateres, não é? Tens assegurado a paz da vossa sociedade. Portanto, através da mística chegava-se à paz, através do externo, da guerra, cumpriam a sua missão. Portanto, digamos, aconselho vivamente às pessoas que gostam dos templários de ler este documento do século XII. Eu posso enviar, depois, se quiserem, a carta de Hugo Peccator e, portanto, finalizando, portanto, facilmente estaremos aqui até às 7, 8 horas a falar deste tema tão apaixonante, mas o que eu creio que é importante sabermos é que desde 1129 até 1160, 1170, foram a única grande organização militar que esteve ao lado do Afonso Henriques. Porque só a partir dos anos 60 e 70 é que surgem, mas são poucos, não é? Os freios de Évora, que depois passarão a ser os freios de Davides. Surge, se não me falha a memória, só em 170 por aí, que surgem os patários, depois a Ordem de Santiago. A Ordem de Santiago vai ter uma importância muito grande na reconquista do Alentejo e do Algarve no século XIII, mas não no século XII. E a Ordem do Hospital, que já existia, ou a Ordem de São João de Jerusalém,
digamos, só décadas mais tarde é que começa realmente a ser uma ordem militar, porque era uma ordem de apoio hospitalar, precisamente. E então, esta profunda ligação do projeto de Dom Afonso Henriques, por um lado, à ordem de Cister, como já vimos, mas aos templários que estiveram só pelo seu lado, e que e isso está, digamos, realçado na documentação, quando Dom Afonso Henriques tem o desastre de Badajoz e tem que vir para Lafões, para as termas, não é? Oferece, no fundo dá a direção da reconquista aos templários, que os templários também ajudem na educação do Dom Sancho I, e temos o documento em que Dom Afonso Henriques oferece 1/3 das terras a conquistar. Nunca houve uma doação deste tipo. Isto o que é que significa? O grande prestígio, a grande confiança e o papel histórico absolutamente essencial que os templários tiveram durante o século XII em Portugal. E aí emerge naturalmente a grande figura de Gualdim Pais, que esteve no Oriente, que foi iniciado, não é, toda a sabedoria templária no Oriente, que volta, que depois se torna o procurador do templo em Portugal, ou se quisermos, um magíster, o mestre do templo em Portugal, e que está quase de 40 anos à frente da Ordem dos Templários, ao lado de Dom Afonso Henriques. Portanto, segundo a tradição, teria sido o próprio Dom Afonso Henriques que o teria armado de cavaleiro em 25 de julho de 1139, na batalha, onde quer que fosse, ou no fossado de Ourique. E Dom Afonso Henriques morre em 1185 e Gualdim Pais em 1195, portanto são duas personalidades absolutamente essenciais para a compreensão da história de Portugal do século XII. E temos aqui outra figura, que eu só vou deixar, digamos, esta ponta solta, mas que me parece muito interessante que se aprofunde isto tudo, que é, que eu já referi, a Teresa Matilde, a irmã de Dom Sancho I, filha de Dom Afonso Henriques, que quando Dom Afonso Henriques vai para Lafões, ela fica como uma espécie de corregente, quer dizer que Dom Sancho para as batalhas e ela para a área administrativa, e depois vai ser o Conde de Flandres, Filipe Conde de Flandres, que deseja casar-se com ela e que acaba por se casar com Teresa Matilde. E Teresa Matilde, então, vai para a Flandres, torna-se Condessa de Flandres. E quem é que, e se virmos o primeiro livro escrito sob o Graal, o primeiro livro da história da Idade Média, é que menciona a palavra Graal e as virtudes do Graal, que é o Conto do Graal, de Chrétien de Troyes, o tal Chrétien de Troyes que tinha estado em Troyes e que agora veio para a Flandres. O que é que ele vai escrever no prólogo? Vai escrever que esta obra está redigida pelo apoio, não só pelo apoio, pelo incentivo de Filipe da Flandres, e que, com base num livro que não temos, que lhe deu Filipe da Flandres. Portanto, a mulher do patrão do Chrétien de Troyes, ao escrever a primeira obra sobre o Graal, era portuguesa. E, portanto, era Teresa Matilde. E daí, como possibilidade, quer dizer, temos, com base nestes dados históricos, que talvez, portanto, aqui o documento que está por detrás, aqui no YouTube, que diz Portugal, não é? É o documento de doação que Dom Afonso Henriques fez de Ceras, ou seja, a região que depois veio a ser tomada. E é nesse sinal de validação do documento está, pode-se ler Portugal ou Portugal. Pronto. Qual foi a intenção que esteve a escrever Portugal, não sabemos, porém, ou seja, que pelo menos a partir de Teresa Matilde de Portugal, os portugueses já conheciam com certeza a história do Graal. E a mística do Graal foi importantíssima durante a Idade Média. Pois sabemos que a Vulgata do Graal chegou a Portugal no século XIII, não há quaisquer dúvidas, provavelmente trazida por Dom Afonso III, não sabemos ao certo, mas este casamento
de Teresa Matilde com o Conde de Flandres e a influência que ela exerceu em França, que foi muita, foi uma mulher depois, com grande influência, penso ser, digamos, da maior importância para percebermos esta ligação, que é mais um ponto desta ligação entre o emergente Reino de Portugal, a Borgonha, mas também a Flandres, precisamente. Evidentemente que sobre o tema poderíamos continuar, mas pronto, penso que já demos aqui umas pinceladas sobre este tema, digamos, tão interessante e, desde como, se quiserem, como enigma, é porque que os templários tiveram um selo do Abraxas. Este selo está nos arquivos franceses, portanto, não é uma fantasia do século XVII, XVIII, XIX ou XX, existe. Tudo bem, portanto, o Abraxas era uma divindade gnóstica e foram encontrados não só vários dos templários com, portanto, este símbolo gnóstico com 7 estrelas, quer dizer, que apresenta o enigma, como é que os templários terão, porque é que eles foram buscar um símbolo gnóstico para um dos seus selos. Evidentemente que tiveram o outro, que é dos 2 cavaleiros no cavalo, muitíssimo interessante também, e isso remete para outra área também, que é da área simbólica dos templários, cuja maior coleção que eu conheço no mundo de estelas simbólicas dos templários está no Convento de Cristo. E está ali no claustro da Lavagem, e que eu quando vou lá com os meus alunos, e até quando organizamos visitas através da Nova Acrópole, vamos ver porque é uma coleção absolutamente fantástica. Ok. Muito obrigado, professor, por esta excelente apresentação. Se me permite, eu tinha só uma ou outra questão para pôr, seria mais digamos que um ponto para eventual desenvolvimento. Sabemos do papel que tiveram os templários como interface, digamos, pelos termos modernos, entre a cultura greco-latina, depois a cultura islâmica e depois o desenvolvimento da cultura da Idade Média e das universidades e toda a filosofia da Idade Média na Europa. Os templários, digamos que fizeram muito essa transmissão entre as culturas dos diferentes sítios, digamos a greco-romana que passou para a grega que passou para o islamismo e para a Alexandria e que depois de alguma maneira também veio através de Portugal. E por outro lado aquele fator importante que nos templários que era uma certa atitude de aceitação das outras 2 religiões do livro, do islamismo e do judaísmo. Bom, os templários acabaram em França e transformaram-se em Portugal noutra coisa, noutra ordem, na ordem de Cristo. Por outro lado, a partir de Dom Manuel no século XV, já bastante mais tarde, essa ideia de uma convivência sã entre islamismo, cristianismo e judaísmo acabou por influência dos reis católicos, primeiro em Espanha e depois em Portugal, com aquele eventual casamento de Dom Manuel com a princesa, filha dos reis católicos. Como é que, será que esse dado que era a ordem de Cristo, como é que ela, qual a função desse espírito dos templários em todo o movimento primeiro do desenvolvimento dos descobrimentos e como é que ele se posicionou depois, já no século XVI, perante, enfim, já diferentes maneiras de entender o mundo, entre os quais os templários se calhar já não tinham mais nenhuma função. A pergunta está nestes 2 pontos. Para já,
a sã convivência entre as três religiões, de alguma forma promovida também pelos templários como a tentativa de conhecimento filosófico e da transcendência. Como é que isso se passou em Portugal? Como é que isso se passou em Portugal depois de 1498, salvo erro, que é do Edito de Dom Manuel de Expulsão? Sim, a minha leitura quanto a isso é de que a Ordem de Cristo tem realmente, com a administração do Infante Dom Henrique, e portanto, vamos dizer, a partir de pouco depois de 1415, pouco entre a tomada de Ceuta e 1460, quando morre o Infante Dom Henrique, eu chamaria o primeiro ciclo dos descobrimentos portugueses, e esse primeiro ciclo é, sem qualquer dúvida, liderado pela Ordem de Cristo e pelo Infante Dom Henrique, e isso pode ser constatado pela documentação, porque quando tive a ver, inclusivamente, os dados que ainda temos da Ordem de Cristo tomar, quase todos os capelães, cavaleiros, escudeiros, quase todos eles tiveram participações no que chamavam Alemar, que utilizaram, eu ainda no outro dia coloquei o ultramar, o estudo do ultramar nas cruzadas, pronto, houve logo críticas por causa do ultramar colonialista, mas o termo ultramar já vinha de Outremer, já era o termo utilizado para a Terra Santa. Não. Só que o Infante Dom Henrique vai fazer algo que, a meu ver, é absolutamente também fulcral na história do século XV, que é mudar os templários criaram o primeiro paradigma, que era do monge guerreiro. E o Infante Dom Henrique vai criar o paradigma do cavaleiro navegador. E isto é uma coisa impressionante, que inclusivamente, como diz o Gomes de Sorara na Crónica de Guiné, vem cá um cavaleiro criado do Império Sacro-Germânico para ter uma vivência no mar, para ter feitos no mar. Portanto, esta busca do Preste João, esta busca através do mar e ter feitos no mar, porque o cavaleiro, se é cavaleiro, tem que ter feitos, não é? É algo feito neste primeiro ciclo dos descobrimentos, e que é o Infante Dom Henrique e uma elite, um círculo, digamos, da Ordem de Cristo. Depois da morte do Infante Dom Henrique, portanto, os descobrimentos ficaram sob a mão de um mercador, de Fernão Gomes, até que aparece a segunda grande figura dos descobrimentos, o príncipe Dom João, ou se quisermos o futuro Dom João II, e que realmente dá um segundo impulso absolutamente importante, e que ele vai utilizar aí, de alguma forma a história se repete, a Ordem de Santiago. Aí a Ordem de Santiago vai ser muito importante. Depois, e já no tempo, ou se quisermos ainda no tempo de Dom João II, é o próprio Dom João II que oferece as armas e a divisão de Dom Manuel I. Portanto, a esfera armilar não é uma criação de Dom Manuel I. É Dom João II que oferece, que lhe dá como divisa a esfera armilar. Eu acho este facto muitíssimo interessante e é claramente narrado por Damião de Góis. E o futuro Dom Manuel I é já o administrador da Ordem de Cristo. Ora bem, o Infante Dom Henrique também tinha sido, mas o Infante Dom Henrique era um templário no sentido que ele, inclusivamente, pede ao Papa, porque não era cavaleiro professo, pede ao Papa e o Papa concede-lhe autorização para vestir o hábito de Cristo. Quer dizer, digamos, para vestir o hábito, não é vestir a camisola, mas é nesse sentido de vestir, que estava tão imbuído no espírito da cavalaria espiritual que, inclusivamente, queria vestir o hábito, não queria ser um ser externo. Porque, quer dizer, só podia vestir o hábito, em princípio, quem fosse, digamos, um cavaleiro professo. E esse aspecto é muito interessante. Depois entra aí outra figura, que não iremos falar agora, mas acho que é interessante, que é que quando, depois da morte do Infante Dom Henrique, entra
como é que fica, acaba ao infante Dom Fernando, o infante Dom Fernando, que é como o seu descendente legal, ele morre, e quem fica como governadora da Ordem de Cristo é uma mulher, a infanta Beatriz, e que vai ter um papel interessante, e que o Papa vai autorizar que ela seja a governadora. Portanto, ela vai ser mesmo governadora da Ordem de Cristo. Pronto. Eu digo porque é um aspecto que normalmente não é falar, e ela teve importância, inclusivamente, depois das negociações entre o Dom João II, a Isabela Católica, etc. Ora bem, a minha leitura de Dom Manuel I, eu acho que não era, e sobretudo a primeira parte do seu reinado tem muitos aspectos positivos, mas, pronto, que não teria a craveira diplomática e a craveira na clareza dos valores que tinha Dom João II. Então, eu estou convencido que quando ele faz, no Terreiro do Paço, o batismo forçado aos judeus, que ele estava convencido que os conseguia batizar à força. Quer dizer, é um pouco ingênuo, não é? Mas, e também, ele queria casar com a filha de Isabel, também era Isabel, que tinha casado com o príncipe Dom Afonso, filho de Dom João II. E ele meteu isso na cabeça. E isso foi de algum modo trágico. Era melhor que ele não tivesse, porque ele depois queria ser o senhor, ou que o seu filho fosse o senhor da Península Ibérica, que era um projeto de Dom João II, com Dom Afonso. Mas ele aí realmente dá um corte com a tradição do rei, o rei das três comunidades. O rei português deste Dom Afonso Henriques, com todo, como é que é de explicar, as coisas nem sempre foram pacíficas, e as coisas nem sempre foram simpáticas, tanto para, digamos, a comunidade islâmica, como para, digamos, a comunidade judaica. Mas o Rabi morre, tinha sempre a sede na corte. Ainda o Dom Afonso V foi amigo, de alguma forma deve ter sido inclusivamente o seu mestre, o Abravanel, um cabalista judeu. Portanto, talvez não consciente disso, Dom Manuel I deu um corte nesta tradição do rei das três comunidades, e isso foi o primeiro, digamos, a primeira machadada no que eu chamo, digamos, um Portugal medieval, um Portugal simbólico, o verdadeiro Portugal, que como é que é de explicar? Que aceitava um cristianismo simbólico. Não, quer dizer, interessava-lhe mais um cristianismo simbólico, até um cristianismo cósmico, de um cristianismo regrado, jurídico. Depois, a segunda fase do mandato de Dom Manuel I, ele próprio chama a Inquisição, e depois vai ser o seu filho que a instala. Portanto, aos poucos foi-se perdendo esse espírito, mas eu penso que a própria Ordem de Cristo também deve ter começado a degenerar um pouco, em declínio, o que é normal em todas as ordens. E penso que ser essa uma das razões que Dom João II se segura muito na Ordem de Santiago. Porém, há aqui um facto, para finalizar, que me parece bem interessante e que eu vejo como o resultado da possibilidade de se manter o círculo interno, vamos supor, de espírito templário, que inclusive esteve ligado à arte manuelina, e que está claramente, que podemos identificar claramente, numa pintura de Gregório Lopes, que está na igreja de São João Batista, em Tomar, que talvez de 1538, veja, já tardia, mas esta pintura foi pintada e que estava colocada na própria charola do Convento de Cristo, em que está Abraão e Melquisedeque, Abraão a dar o dízimo a Melquisedeque, e atrás de Melquisedeque está um judeu, um muçulmano e um cristão em plena harmonia. E mais, tem uma bandeira com a estrela de 5 pontas e o crescente lunar. Mas que na minha leitura não é islâmica. Era um símbolo muito antigo. E esse quadro de Melquisedeque e Abraão mostra que ainda havia, portanto, no tempo de Dom João III, em Portugal, um círculo que promovia essa, digamos, essa tolerância mais íntima entre as religiões. Mas que, evidentemente, quer dizer,
após o Dom João II, isso se foi perdendo, ou seja, eu costumo dizer que o Infante Dom Henrique, que era de alguma forma o modelo do Manuel I, manda edificar uma sinagoga em Tomar, não é? E o Dom Manuel I expulsou os judeus, portanto, aqui houve um mundo que se transformou. E eu acho que esse aspecto da tolerância relativamente ao outro, que depois também vai promover a miscigenação, que esse aspecto também existia em Afonso de Albuquerque, acho que é um traço identitário da nossa cultura. Independentemente de que todos os erros possam ter cometido, a meu ver, a cultura portuguesa e o português, mesmo hoje em dia, é dos povos mais capazes de conviver com o outro. Muito obrigado por essas palavras sábias, das quais, sem dúvida, eu concordo. Desculpe, eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, uma última provocação. O espírito templário persistirá de alguma forma hoje naquela ideia, não sei, de alguma maneira será esse espírito possível, ou aprendermos alguma coisa com os templários, será importante na nossa vivência hoje e na nossa vivência já agora global e globalizante de nós hoje no século XXI, para além do Quinto Império e de Pessoa e de tudo mais. Qual é a sua opinião? Sim, eu acho que a atualidade, que podemos extrair muitos ensinamentos estudando os templários, e eu acho, todavia, o que eu costumo falar é que ao longo da história o mesmo espírito pode reencarnar, mas as formas mudam. E então, eu considero que o Baden-Powell foi um homem de espírito templário, e se nós agora irmos vestir umas capas templárias e não conseguirmos produzir a transformação histórica que os templários produziram, não somos templário. Quer dizer que não é... As formas são bonitas. Eu gosto de ver um filme, se for bem feito, somos templários. São bonitas as formas, fazemos um gonfalão, tudo isso é bonito, mas eu acho que o espírito templário poderá reencarnar, mas noutras formas. E isso acho que sim, porque, no fundo, eu vejo o espírito templário como essa ideia de aliar o interior, uma conexão com o divino, uma conexão com os arquétipos mais profundos, com virtude, como dizia o Hugo de Pin, e também ter a coragem de lutar por um ideal que consideramos certo. E que os templários lutavam até à morte. Portanto, isso é sabido, e penso que amanhã o professor Sérgio Vuta irá falar. Eles, quando era possível, inclusivamente, fazer uma barreira humana, faziam uma barreira humana. E, portanto, eu penso que a Europa precisa muito desse espírito. Quer dizer, de um espírito de alguém. É evidente que se deve lutar por ideais de justiça, de fraternidade, por valores verdadeiramente profundos, mas eles são um grande exemplo na história de alguém que deu a vida por um ideal. E eu acho que isso é muito inspirador. Muito obrigado, professor Paulo Loução. Acho que, aliás, é muito interessante ter falado agora de Baden-Powell e de um outro espírito já do século XX dos templários, sobre outras capas e com outras vestes e se calhar sem espadas, mas com outras maneiras. Muito obrigado por esta sua fantástica lição. Espero que tenha sido interessante e sem dúvida foi muito importante para todos aqueles que nos estão a ouvir em direto e que irão ouvir futuramente este webinar. E passo agora para a Regi e penso que o nosso programa de hoje está terminado, agradecendo a todos os presentes
e o facto de estarem a ouvir estas palavras e estas imagens. Muito obrigado, professor Paulo Louçã, pelas suas fantásticas palavras.